Então hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro da nossa saúde mental, que é depressão. Isso mesmo. Por que esse tema é tão importante? Porque hoje o Brasil é o segundo país com maior número de casos de pessoas depressivas. Então a depressão hoje ela atinge a maior parte da população, né? Então começa por aquele vazio, aquela angústia, né? Então hoje vamos entender um pouquinho mais para nós que sofremos de depressão e para poder ajudar pessoas que também, se você conhece pessoas que estão sofrendo com a depressão, amigos, conhecidos, familiares, então sim, você deve ajudar essa pessoa, você tem o compromisso de ajudar esse ser a sair daquilo ali. Então, muitas vezes a pessoa, ela não dá bolas, é depressão, é chilique, é isso e aquilo. Não, a depressão é uma doença séria, né? E ela precisa ser olhada dessa maneira. Então, precisamos olhar para a depressão porque ela é uma doença séria sim. Então, o que é a depressão? É aquela tristeza, aquele vazio que a pessoa vai tendo, a pessoa vai perdendo o interesse nas coisas, ela vai... Por quê? Porque ela começa a parar de produzir a serotonina, né, o lítio, que são hormônios que trazem bem-estar, alegria e felicidade. Mas precisamos observar que se o meu organismo produz isso, ele tem essa capacidade e ele começa a parar de produzir, isso aí eu também consigo voltar a produzir. Então muitas vezes a gente procura o médico e começa a tomar remédios químicos, né, que a gente diz assim, o meu cérebro parou de produzir serotonina e eu tomo ela quimicamente, né, então porque ele deu um pane na minha mente. Não, na verdade nosso cérebro ele pode parar de produzir, mas a gente consegue voltar a produzir esses hormônios. Então muitas vezes a gente recorre, né, e é importante recorrer à medicação, mas também precisamos olhar o que está nos causando a depressão. Então a depressão ela não vem do nada. Então existe alguma coisa que aconteceu que originou a depressão, uma perda, né? Então uma falta, um vazio, uma falta de missão muito grande, aquelas pessoas que às vezes não se encontram na vida, não tem aquele, né, nada agrada, nada, ela está feliz porque ela não se reencontrou ainda. Então essa pessoa ela precisa voltar a parar de só olhar para si, porque o depressivo, quando ele começa a entrar num estado de depressão, ele é tudo eu não aguento mais, eu estou triste, eu. Então para ele precisa parar de olhar para o seu eu e começar a olhar o externo também. Então por isso que é sempre recomendável para a pessoa que sofre de depressão, ela fazer algumas atividades, tanto para ela como externa, para ajudar os outros, né? Como assim? Ela pode procurar uma ONG, alguma coisa, fazer um trabalho voluntário para que ela comece a olhar o mundo fora do seu eu interior, para que ela consiga, e isso é interessante, é uma ótima dica para você que tem pessoas, familiares que sofrem de depressão, tirar ela do casulo e levar, né, fazer com que ela faça trabalhos extras, trabalhos voluntários que ajudem para que ela enxergue outras, né, outro tipo de visão, para que ela consiga enxergar que existem outros problemas maiores do que o dela muitas vezes. Então sim, o depressivo ele não consegue olhar para isso, porque ele está tão vazio dentro, a tristeza dele é tão grande, a depressão dele é tão grande interna, que ele não consegue enxergar o externo. Então é bom começar a fazer essa pessoa conseguir enxergar, mas não adianta vir lá e apontar o dedo para ele. Tu tem... Não, mostra com amor, com carinho, não é querendo obrigar a pessoa, né? Tu tem, olha só, aquela pessoa é pior do que você. Não, não é apontando, mas sim mostrando para ela que ela pode fazer algo produtivo, que ela, né, ela tem, como diz assim, se ela está nesse mundo, ela está aqui com um aprendizado, que ela ainda tem um legado para deixar. Então mostre para ela que ela ainda tem um legado para deixar e que o serviço dela vai ser bem-vindo, maravilhoso e que ela vai beneficiar milhares de pessoas, né? Então o nosso corpo, eu também, para os meus consultantes, eu costumo sempre dar para eles uma lista de alimentos que produz serotonina, né, que são ricos em triptofano, né, que faz produzir a serotonina. Então, na verdade, a depressão só ocorre porque existe uma desobstrução no nosso chakra.
né? Então você desobstrui um chakra e esse chakra vai parando de fazer essa troca de energia e vai desobstruindo os outros. E isso faz com que a gente se torne uma pessoa receptível a toda negatividade, positividade e negatividade externa também. E isso nos deixa muito vulnerável. E isso faz com que também as nossas substâncias do nosso corpo começam a diminuir até que parem de produzir aquilo que é necessário, a vitalidade que é necessário, porque a gente para com essa energia vital que a gente produz, que a gente recebe diariamente, a gente tem uma desobstrução. Então, se a gente cuidar, né, através da terapia holística, então você consegue fazer esse equilíbrio novamente dos chakras, né? Você equilibra novamente o chakra. Então a depressão só ocorre porque desobstrui aquele chakra vai desobstruindo os outros e aí ele se torna um campo, né? E você recebe aquela negatividade externa. Então você fica muito receptivo, seus órgãos param de produzir substância como lítio e serotonina e você começa a entrar num vazio existencial muito grande, né? Que a gente chama de depressão. Então, se você começar novamente a olhar para a vida de um novo parâmetro, olhar para a vida com um novo olhar, o seu corpo começa também a voltar a produzir aquilo que parou. Então, quando você para de reclamar, para de olhar para o teu eu e começa a ajudar, a buscar sua missão de alma, a buscar sua missão de vida, a fazer aquilo que você gostava de fazer antes da depressão. O que eu gostava? Eu gostava de caminhar, volte a caminhar. Eu gostava de estar em contato com a natureza, volta a ter esse contato com a natureza, com os animais, né? Então é muito importante, muito bom para a pessoa depressiva ter esse contato com a mãe Gaia, ter esse contato novamente com a mãe natureza, né? Então, para que nós novamente começamos a produzir e muitas vezes você não precisa recorrer à química. Claro que a depressão ela pode levar ao suicídio, né? Então nós temos que ter um olhar diferenciado, temos que ter um cuidado com tudo isso, mas a pessoa também ela tem que estar centrada e por isso você que conhece uma pessoa que está sofrendo de depressão precisa sim ajudar essa pessoa, seguindo esse passo a passo, tendo essa compreensão, esse entendimento que eu estou passando aqui para você. Você tendo esse entendimento, essa compreensão, você vai entender que você tem capacidade de ajudar essa pessoa e ela de sair de onde ela está. Então, procura um médico, se precisa da medicação, começa a medicar essa pessoa, mas lembre-se, ela vai ficar dependente dessa medicação se ela não fizer algo por ela. Então ela precisa sair dessa reclamação do tudo é eu sou pobrezinho, eu sou coitadinho, ela precisa sair dali. E para ela sair dali, ela precisa procurar atividades que tragam para ela vitalidade novamente, alimentos adequados, ricos em triptofano, então para que ela volte o organismo dela, então fazer meditar é muito importante, né? Fazer uma academia, fazer terapia para regenerar novamente os chakras, né? Para vitalizar novamente os chakras dela. Então ela precisa sim fazer algo, olhar para dentro dela e buscar a origem que causou a depressão, aonde está o início de tudo, o que foi o pilar que desencadeou, foi somatizando para desencadear essa depressão nela, né? Então, como foi o histórico de vida dessa pessoa? Então, muitas vezes ela, por si, ela não vai procurar ajuda, ela não vai sair daquilo ali. Então, você que ama essa pessoa precisa procurar por ela, fazer com que ela faça e saia do casulo onde ela se colocou, porque ela começa a ficar, ela não quer fazer nada, ela nem banho ela tem vontade de fazer, ela não tem vontade de organizar as coisas, ela vai ficando tão angustiada, tão vazia, que ela não tem, aquilo é um sofrimento muito grande fazer as coisas, né? Então para ela, organizar algo, limpar algo, ou tomar até um banho, para ela, aquilo ali é um sofrimento muito grande. Então você que está convivendo com uma pessoa assim, precisa sim fazer algo para tirar essa pessoa dali. Quem sabe isso também é uma missão sua, porque nada é por acaso na nossa vida. Se essa pessoa está exatamente no meu campo, é porque algo eu preciso aprender. Então pense nisso. Então se você gostou desse vídeo, ajudou, se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui embaixo. Se você sofre de depressão ou já sofreu ou convive com alguém que sofre, comente aqui, deixe o seu depoimento, que assim você vai ajudar outras pessoas que estão precisando. Um grande beijo de luz, eu amo você.